Olá, gente, boa tarde para vocês. Hoje eu vou ter que falar um pouquinho mais rápido porque a aula é um pouquinho maior. Hoje a gente vai falar da letra T, T de trabalho, tá? A gente vai falar da família silábica, a gente vai colocar uma letrinha a mais, que é o T com R, né? Formando um encontro consonantal de duas consoantes, mas a aula vai ser um pouquinho maior porque a gente vai tratar de trabalho, trabalhador, que é muito importante na EJA. Na educação de adultos, a gente está falando com os trabalhadores, ou pessoas que estão trabalhando, que são os trabalhadores, ou pessoas que estão desempregadas, mas que já trabalharam ou que querem trabalhar, ou muitos dos nossos estudantes também já se aposentaram, mas quem se aposenta já foi um dia trabalhador, né? Então a gente vai ter que falar um pouquinho sobre isso, vai ficar um pouquinho mais extenso. Bom, primeira coisa, eu sou trabalhadora, vocês são trabalhadores, nós não somos donos de empresas, nós não somos donos de fábricas, o que nós somos trabalhadores. Né? A gente vende a nossa força de trabalho, a gente vende a nossa capacidade de trabalhar. Eu vendo a minha capacidade da aula, outro vai vender a capacidade dele de pintar casas, outro vai vender a capacidade de arrumar casas, outro vai vender a capacidade dele de ser jardineiro. Então a gente vende a nossa força de trabalho, é o que nós temos para vender, certo? Como a gente está perto do dia 1º de maio, dia do trabalho, eu não vou falar com vocês sobre o que é a história tal. Não, eu quero hoje que a gente entenda que somos trabalhadores, tá? Somos todos trabalhadores. E quando a gente fala da vida do trabalhador, dos direitos que nós temos, como se deu essa vida do trabalhador hoje, né? Ninguém, nada cai de paraquedas. Se hoje nós temos alguns direitos, se nós temos férias, se nós temos direito a um dia na semana de descanso, né? Tudo isso foram as lutas do trabalhador por melhorias, né? Da nossa situação de trabalho, tá bom? Então, o que eu quero que vocês entendam antes de tudo é isso. Nada cai de paraquedas, né? Nada cai de paraquedas na nossa cabeça, principalmente melhorias. Né? Então, são lutas que as pessoas vão travando, que as categorias, a gente fala, quando é categoria? O que é isso? Categoria dos professores, categoria dos cobradores, dos motoristas, né? Então, dos metroviários, essas categorias que se juntam e tentam lutar por melhorias naquela situação de trabalho dela, tá bom? Isso é para a gente ir entendendo. Outra coisa importante que eu gostaria de falar com vocês é sobre essas lutas, né? A gente fala, quando tem greve, eu fico pensando assim, quando eu vou trabalhar, eu vou para a parada de ônibus e meu ônibus passa de 20 em 20 minutos. E de repente os motoristas estão de greve. E esse dia eu tô indo para a parada, tô lá, ó, dá 1 hora e meia, eu tô lá esperando o ônibus. Quando o ônibus vem, eu já pulo na frente, chamo o ônibus para, abre a porta, ao invés de ter lugar para eu entrar, parece que o povo está despencando em cima de mim de tão cheio. Mas eu vejo um buraquinho lá, eu entro, olho para a cara do motorista e penso na greve que ele está fazendo. O que eu vou fazer? Né? Dá vontade. Eu acho que você vai xingar. Não, vou xingar, não. Eu vou olhar aquele motorista ali e eu tenho a consciência que ele está necessitando de greve. Não é porque ele quer ficar à toa, é porque alguma coisa naquele trabalho daquele motorista, no dia a dia, ou tá extenuante, ou tá dando problema nas pernas porque ele tá ficando sentado muito tempo, né? Várias situações que a gente não consegue imaginar, ele tá ali lutando para melhoria. Então a gente tem o quê? Apoiar. A gente, vou ficar esmagado aqui, mas tô junto com você. Tá certo? Eu tô brincando, mas é muito sério isso, né? São as lutas dos trabalhadores. Outra coisa que eu queria falar com vocês sobre reformas, né? Sempre existem reformas disso, reforma daquilo, né? O governo sempre está procurando reformas. E aí a gente tem que tomar um cuidado. Vem reforma, abram o olho. Não significa que vocês vão criticar tudo, né? Vocês vão aprender a ouvir e analisar. Quem cria a reforma vai mostrar a reforma para vocês como se fosse coisa maravilhosa. É perfeito para isso, para aquilo. Cabe a gente sentar,
analisar e pensar com a nossa própria cabeça, sem ser com a cabeça do dono da televisão, sem ser com a cabeça do político, com a cabeça do trabalhador. O que isso impacta na minha vida, né? Ah, eu vou ser crítico, vou reclamar de tudo. Isso não é crítico, isso é chato, é gente chata. Ser crítico é receber essa informação, colocar na nossa cabeça, esmiuçar o que serve para mim e o que não serve, e a partir daí a gente ter um posicionamento. Tudo bem? Por que eu falo isso? Porque a gente vê muita gente aplaudindo certas coisas e depois ela vai sentir as consequências, né? Então, não podemos aplaudir, aceitar as coisas da cabeça dos outros sem que passe pela nossa cabeça, tá certo? Vamos lá então, depois da minha falação, agora tá aqui a família do T. T com A, tá. T com E, té. Com o I, ti. Com o, tó. Com o, tu. E com o ão, a ó tio, né? Ão, tão. Acrescentando a letra R, formando o encontro de consoantes, ó, consoante T e consoante R, isso vai mudar. Então, se eu tinha o tá, colocando o R aqui no meio, vai virar tra, que é a palavra que a gente trabalhou hoje, ó. Trabalho, trabalho. O R sempre vai dar esse barulhinho, né? Essa vibrada na língua. Tré, ó, tri, tró, tru e trão, certo? Vocês vão pegando aos poucos, não precisa preocupar. TRA, trabalhar. Lembra do LH? Trabalhador. Trabalhador. Ó, o R no final, arranhando a garganta. Aqui embaixo tem do mesmo jeito. Se eu tampo o A, no final fica trabalhador. Colocando o A, vira trabalhadora, certo? Aqui em cima que eu pulei. Ó, TRI, ó, tribó. Aqui embaixo, trato. Vou fazer um trato com você, certo? Aqui, truque. Lembra que a gente trabalhou o quê? Que vem sempre do lado do U, mesmo que não tenha som, né? Ó, truque. Parece que o que vem direto com o E, mas a gente já está esperto nisso, a gente sabe que vem sempre o U do lado do que. Truque, aqui. Trovão, trovão. Triste, ó o som do S aí, gente, ó. Triste, triste. Agora aqui, ó, eu separei porque aqui a gente vai trabalhar a parte do tá, té, ti, né? Tó, tu, sem o R. Então fica, ó. Tabuada, tabuada. Próxima. Tom, ó, o som do M a gente só fecha a boca, ó. Tombó, tombó. Aqui, terra, terra. Se eu falo da terra onde eu planto, ela é com letra minúscula. Se eu falo do nosso planeta Terra, esse T tem que vir com letra maiúscula, certo? Porque aí vira um nome próprio e nem todo planeta vai se chamar Terra. Só a nossa, aquele planetinha redondinho, bonitinho, lindo, que tem água, que tem continentes, certo? Continuando aqui, ó. Tomate, tomate. Tudo, tudo. Time, time. Eu torço para o meu time, que é o Cruzeiro,
que agora está na segunda divisão, mas a gente não precisa nem contar disso, né? É o meu time do coração. Televisão. Televisão, aquele aparelho que transmite as informações para a gente, que a gente para, olha para ele e pensa se tudo que sai de lá é legal, é verdade ou não, certo? Porque melhor que a televisão, a gente tem uma coisa aqui dentro chamada cérebro, e eu sei que vocês usam muito bem isso. Beijo para todos, leiam comigo, depois desliguem o som, façam a leitura sozinhos, vejam se vocês pegaram direitinho, tá certo? Bom trabalho para todos!